Caros colegas, podemos retomar os nossos trabalhos? Vamos para a nossa última reunião, mas provavelmente aquela que terá mais substância política. Nós gostaríamos de aproveitar este momento para uma troca de impressões sobre os assuntos de maior atualidade na agenda política europeia. Como sabem, amanhã de manhã, às 7 horas da manhã de Portugal e às 9 horas da manhã de Bucareste, a senhora von der Leyen fará o seu discurso sobre o Estado da União. É pena que não tivesse sido hoje ou ontem, porque teríamos certamente matéria para comentar. Mas, de qualquer modo, não será o discurso da senhora von der Leyen amanhã que irá alterar a realidade que conhecemos hoje nos nossos países e na Europa. E, portanto, gostaríamos que, sobre os temas principais, à cabeça dos quais está sempre a guerra na Ucrânia e a crise e os danos colaterais que ela provoca na economia e na sociedade, bem como os outros temas de atualidade com os quais estamos confrontados e, estando a Roménia, digamos assim, na linha da frente, é importante para nós ter a vossa perspectiva do que se passa pelo mundo, uma vez que estamos a assistir a mudanças vertiginosas. Todos nós compreendemos, no dia 24 de fevereiro, que estávamos às portas de uma alteração da ordem mundial que conhecemos desde o pós-guerra. E os últimos acontecimentos, designadamente a mais recente reunião dos BRICS, e o que ela significou no sentido do deslocamento do centro da geopolítica mundial. E agora a última reunião do G20, onde penso que ficou claro para todos que houve uma clara vitória diplomática da Rússia e, digamos, quase uma humilhação das posições ocidentais e dos Estados Unidos. Ou seja, o G20 reuniu-se e não conseguiu encontrar consenso para condenar a Rússia pela mais grave violação do direito internacional que conhecemos desde 1945. E, portanto, algo está, de facto, a mover-se debaixo dos nossos pés que nos deixa a maior preocupação. Por exemplo, ouvimos na reunião do G20 a declaração do Presidente do Brasil, que para mim se está a tornar numa enorme decepção, as declarações do Presidente do Brasil, dizendo que convida Putin para ir ao Brasil e não será detido, sendo o Brasil subscritor do Acordo de Paris do Tribunal Penal Internacional. Portanto, algo, de facto, de muito perturbante está a acontecer debaixo dos nossos olhos e sobre os quais temos de refletir, porque o que está em causa são os valores civilizacionais, talvez os mais completos que a Europa e o mundo conheceram desde sempre na sua história. Portanto, caros colegas, sem querer monopolizar este pouco tempo que nos restam, sei que os colegas terão de sair daqui, digamos, o mais tardar dentro de uma hora, digamos, temos uma hora de discussão, mas pedia por isso que, não impedindo nenhum colega que quisesse intervir, mas que fossem tão contidos quanto possível. Eu iria dar a palavra alternadamente, não sei se deva começar pela delegação portuguesa, pela delegação romena, talvez pela delegação portuguesa, porque podem colocar questões, certo? Então, assim sendo, muito rapidamente, daria em primeiro lugar ao PSD, por deferência com o principal partido da oposição, a palavra ao colega Ricardo Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados do Senado e da Câmara dos Deputados romena. Dizer-vos que é com enorme gosto que os recebemos e esperamos ter correspondido minimamente à excelente recepção que tivemos em março em Bucareste. A Roménia e Portugal partilham destinos comuns, laços ancestrais e culturais também comuns, mas
sobretudo, destinos comuns, destinos que nos ligam no quadro da União Europeia e no quadro da NATO, e que, nos últimos tempos, ganharam uma relevância enorme, sobretudo, no caso da Roménia, pela posição geopolítica em que se encontra. Essa circunstância ganhou uma relevância acrescida. Na altura, em março, tive a oportunidade de expressar, em nome do PSD, a nossa perplexidade pela não inclusão da Roménia no espaço Schengen, perplexidade que reforço neste momento. Julgamos que é uma decisão absolutamente incompreensível. Tivemos a oportunidade de testemunhar, em março, os investimentos muito significativos que o governo romeno fez para conseguir atingir o objetivo de pertencer ao espaço Schengen e, portanto, é com grande perplexidade que registamos que esses investimentos não foram atendidos, esse esforço que a Roménia fez não foi atendido, preenchendo a Roménia todos os requisitos necessários para pertencer ao espaço Schengen. Há também outro assunto que julgo que é importante frisar e até é importante perceber a opinião que têm sobre isso, que é a questão do alargamento da União Europeia. Hoje, a situação política que se vive na região é bastante grave. E a Roménia hoje goza de uma certa, digamos, imunidade à instabilidade política e militar da região, porque partilha o espaço da União Europeia e partilha o espaço da NATO. E isto é um fator de segurança para a Roménia naquela zona do conflito. E, portanto, aquilo que nós hoje percebemos é que o alargamento pode ser um importante instrumento de defesa e de segurança dos países que pertencem à União Europeia. Nós percebemos que a Rússia tem influenciado de forma negativa os processos democráticos, nomeadamente na Geórgia e na Moldova, e, portanto, isso tem de ser visto pela União Europeia, tem de ser analisado. A Moldova tem, por exemplo, o estatuto de candidato, a Ucrânia também tem o estatuto de candidato, e nós precisamos de ver este processo de alargamento de forma séria e dando passos seguros. Do nosso ponto de vista, não é aceitável que o alargamento seja uma mera proclamação. A União Europeia precisa, de facto, de conseguir dar passos no sentido de auxiliar estes países a cumprirem os objetivos. É evidente que isto é um passo muito significativo para a União Europeia. Um alargamento desta magnitude é um passo muito significativo para a União Europeia, obriga a rever tratados, obriga a rever o quadro financeiro da União, mas não faz sentido darmos expectativas a estes países se não contribuirmos com passos seguros para a adesão destes países. Não basta uma mera proclamação, tem que, de facto, haver aqui um momento em que a União mostre que quer trazer para junto de si, para a sua família, estes países. E, portanto, eu também gostaria de perceber qual é a perspectiva em relação a isso. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao João Paulo Rebelo. Tem a palavra, peço que não exceda os 2, 3 minutos para depois os nossos colegas terem tempo idêntico para responder. Sr. Presidente, muito obrigado, muito bom dia. Mais uma vez, um gosto enorme estarmos aqui nesta nova, ou neste outro momento, esta oportunidade para trocarmos impressões. Mas devo dizer que ontem, ao jantar, já fomos falando, pelo menos na mesa onde estive, sobre alguns dos temas que temos aqui na agenda. Isso foi muito útil também, e respondendo
ao que o Sr. Presidente pediu, vou procurar ser muito telegráfico e falar dos dois temas que me parece que são mais relevantes na minha intervenção. Outros colegas do Partido Socialista também intervirão. O primeiro é justamente a questão dos desafios dos futuros alargamentos. E até na sequência do que o colega Ricardo Sousa aqui transmitiu, eu não posso deixar de concordar que não é possível estarmos a criar expectativas que depois possam ser defraudadas, possam ser goradas, mas este é um momento em que também, com muito realismo e com muita seriedade, este tema do alargamento tem que ser visto. Concordo que temos de dar passos, mas não podemos dar passos para o abismo, ou seja, a União Europeia, numa lógica de a todo o custo criar estabilidade, criar segurança, incluir alguns países, isso tem que ser pensado de forma muito responsável, porque é evidente que a arquitetura europeia, portanto, a revisão de tratados, e depois também, e para países sobretudo como Portugal, e julgamos que, como a Roménia, as questões do financiamento e, portanto, dos fundos de coesão são absolutamente determinantes. Evidentemente que há um conjunto alargado de países que têm hoje estatuto de candidato, isso é, obviamente, e Portugal acompanha. Portugal, neste caso o Partido Socialista e o Governo têm manifestado, de facto, solidariedade, digamos, com essa perspectiva, mas temos muito chamado a atenção para, no fundo, a forma responsável com que isto tem que ser feito para não virmos a ter problemas acrescidos no futuro. Para concluir, a questão do espaço Schengen, acompanhamos também, de resto, o Sr. Presidente da Assembleia da República ontem disse, é manifesto, o Estado português não compreende esta decisão da Roménia não integrar o espaço Schengen. Ontem, justamente ao longo do jantar, falámos sobre isso e também, de facto, os investimentos e, portanto, todos os requisitos que a Roménia procurou cumprir e que neste momento cumpre, e, portanto, tem em Portugal, seguramente, no grupo parlamentar do Partido Socialista, um aliado a essa vossa luta, mas gostava depois também de saber mais concretamente qual a opinião que tem relativamente ao alargamento da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, João Paulo, e obrigado pela boa gestão do tempo. Dou a palavra agora ao colega Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes uma vez mais, sendo o mais rápido possível. Obviamente nós não teremos tempo para debater todos os temas, há temas que muitos já foram abordados que nos preocupam também, esta nova questão geopolítica da Europa. Apenas fazer aqui uma ressalva. Muitas vezes nós olhamos para Portugal e achamos que quem não é português olha para o nosso país com a fronteira que temos com Espanha como sendo o único vizinho. No entanto, nós somos detentores da maior plataforma continental do mundo a nível marítimo e, portanto, neste momento que se discute a abertura com o mercado do Mercosul, para nós é muito importante entendermos também o vosso posicionamento em relação a esta nova negociação que a própria União Europeia tem e desta abertura, tendo em conta que nós temos a maior fronteira marítima da Europa e temos esta vantagem que, enquanto país periférico e também ultraperiférico, porque temos as duas ilhas da Madeira e dos Açores, é um tema que a nós poderá sair caro e tentarmos entender o vosso posicionamento. Existiria muito para falar também em relação à crise energética e à insustentabilidade demográfica. E em relação à insustentabilidade demográfica que tanto se vai apregoando na Europa, nós gostávamos também de tentar perceber o vosso posicionamento. Obviamente, certamente não será unânime entre todos os partidos, mas entender se consideram que deve estar num incentivo à política de natalidade ou se devemos ter uma Europa como hoje temos, que do lado de cá do Mediterrâneo acena com um sonho a dizer que a Europa é fantástica e maravilhosa e venham todos, e depois não temos a capacidade, no nosso entendimento, de os acolher a todos, criando crises humanitárias graves por responsabilidade da própria Europa, que promete uma terra, passe a redundância, uma terra prometida que não existe. Em relação à questão do espaço Schengen, já perceberam, tem um forte apoio alargado, pelo menos dos partidos que estão representados nestas reuniões.
mas o Parlamento português tem tido um posicionamento claro de não entendermos muito esta posição da não entrada no espaço Schengen por parte da Roménia, terminando para vos dizer que nós, enquanto partido político, olhamos para a questão não só do posicionamento do BCE em relação às taxas de juros e à crise da habitação que estão a tomar em Portugal, como uma necessidade da Europa refletir, não sendo o BCE um órgão político, mas de refletirmos de forma a que a autonomia e a autodeterminação dos povos não seja colocada em causa por decisões tomadas fora do país, apesar de sermos europeístas, defendermos a Europa, mas consideramos que a nossa autonomia, sempre que está em causa a nação, deve ser algo que não devemos vender a nenhum custo, que não nos limita nas parcerias com todos os países, nomeadamente convosco, a quem agradecemos a visita a Bucareste e a quem agradeço pessoalmente o facto de estarem no nosso país e espero que tenham gostado. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Darei de imediato a palavra ao colega Paulo Ramalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos mais uma vez. Quero agradecer a forma como nos receberam lá na Roménia mais uma vez e esperar que tenhamos estado aqui à vossa altura. Foi, de facto, um momento muito importante e estes momentos são muito importantes para que nós possamos, digamos assim, partilhar as nossas experiências, mas também os nossos conhecimentos e ter, acima de tudo, um conhecimento mais estruturado e mais próximo das nossas realidades. Durante a nossa visita à Roménia, no passado mês de março, podemos constatar o empenho e o compromisso do vosso país na construção do projeto europeu e na ajuda à Ucrânia, que, vítima de uma agressão ilegítima russa, tem atualmente parte do seu território ocupado e em guerra. Aliás, esta é até uma guerra que ocorre apenas num território ucraniano, mas que tem efeitos e consequências graves à escala global, como todos nós já observamos. Mas estamos perante uma violação grave do direito internacional, a que a Europa e o mundo não podem ficar indiferentes. Para mais nós, cidadãos europeus, cidadãos da União Europeia, que acreditamos que o Estado de Direito Democrático assenta, acima de tudo, na dignidade da pessoa humana. Daí que é com satisfação que observamos uma resposta conjunta e unida de todos os Estados-membros da União Europeia a esta guerra provocada pela Federação Russa, sendo de saudar o especial empenho da Roménia, que faz precisamente fronteira com a Ucrânia, com todas as consequências que isto tem. Como eu referi atrás, a Roménia é um Estado-membro fortemente comprometido com a construção do projeto europeu e assim com as principais bandeiras da União Europeia, desde logo com o Pacto Ecológico Europeu, que, em resposta ao problema das alterações climáticas, pretende atingir a neutralidade carbónica nos seus territórios até 2050. Impulsionar assim a economia circular, criar um sistema alimentar mais sustentável, diminuir a utilização de combustíveis fósseis e promover o uso de energias renováveis são objetivos claros e assumidos por todos os Estados-membros da União Europeia, por Portugal também e pela Roménia. A transição para uma economia verde é, assim, um processo em curso. Se, por um lado, a guerra na Ucrânia pode ter acelerado a transição energética, também pode ter colocado em causa o calendário e algumas das metas previstas no Pacto Ecológico Europeu. Assim, gostávamos de saber o que pensam sobre estas questões e qual o ponto da situação no vosso Estado, na Roménia. Outra das bandeiras da União Europeia, há já muitos anos, é a Política Agrícola Comum, a PAC, que pretende, acima de tudo, garantir aos cidadãos europeus o acesso a bens alimentares de qualidade e a preços acessíveis, procurando remunerar os agricultores de forma justa. Gostávamos também de saber qual o índice de satisfação na Roménia, designadamente dos agricultores, com a política agrícola comum. Aqui em Portugal, frequentemente, existem alguns agricultores que se sentem maltratados e mal remunerados. Mas não deixa de ser verdade que nós temos conseguido assegurar que os nossos cidadãos possam comprar nos supermercados alimentos a preços acessíveis e de qualidade. Por último, uma última nota para nos congratularmos com a celebração do acordo entre a Roménia e a Ucrânia para acelerar o trânsito de mercadorias, nomeadamente de cereais ucranianos, muito dificultado pela retirada da Rússia do acordo que permitia o seu transporte. Não esquecer que as tensões do Mar Negro aumentaram com o fim do acordo sobre cereais, que era absolutamente crucial para o abastecimento alimentar mundial e, designadamente, de cereais a preços justos aos países mais frágeis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Paulo. E darei de imediato a palavra à colega Nathalie Oliveira. Excelentíssima senhora, excelentíssimos senhores, din nou împreună pentru o Europa cu adevărat mai mult socială și mai mult puternică. Gostava de destacar aqui um elemento essencial para o futuro dos nossos dois países e também da União Europeia, o pilar dos direitos sociais. Importa salientar que ainda é uma marca distintiva da União Europeia no mundo. A Europa são as pessoas, são os trabalhadores, as empresas e a sociedade civil. A nossa Europa visa garantir condições de concorrência equitativas para as pessoas e para todas as empresas, criar empregos de qualidade que permitam a todos realizar o seu potencial e assegurar uma vida digna para todos. Visa construir uma economia cada vez mais sustentável, cada vez mais competitiva e cada vez mais inclusiva, desempenhando o diálogo social e a negociação coletiva um papel ativo nessas transformações positivas. O compromisso social do Porto e a Declaração do Porto fizeram progredir a agenda europeia. Renovámos o contrato social europeu e comprometemos a desenvolver respostas inovadoras e inclusivas para enfrentar os desafios atuais da União. E atualmente a União Europeia, nós, enfrentamos também grandes desafios estruturais com as transições ecológica e digital, as alterações demográficas, um mundo de trabalho em constante mutação e desigualdades e pobreza persistentes, tudo isto acompanhado de uma erosão preocupante da classe média. Cabe, claro, consolidar o pilar europeu dos direitos sociais em cada um dos nossos Estados-membros, cabe utilizar doravante instrumentos inovadores, sem esquecer que a educação e a formação são, sim, um investimento relevante no desenvolvimento humano e a Europa tem de reforçar a sua liderança nas fronteiras do conhecimento e do desenvolvimento de novas tecnologias. É evidente para nós que a prosperidade económica da União Europeia é indissociável da sua forte dimensão social. Temos de dar maior visibilidade aos direitos sociais e reforçar a avaliação das normas sociais e a convergência social ascendente enquanto parte de uma governação socioeconómica sustentável. Gostávamos de conhecer como a Roménia tem enfrentado as propostas, a governação em termos de progresso de direitos sociais para o povo romeno. E, em conclusão, împreună vom continua să asigurăm implementarea completă a principiilor pilonului drepturilor sociale. Viitorul Uniunii Europene este oamenii, cetățenii, să-i născut liberi și egali în drepturi. Deci, viitorul Uniunii Europene nu poate fi decât social. Nathalie, teria a palavra agora à colega Maria Emília Apolinário. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu, para encerrar em nome do PSD, queria salientar, para além do importante evento que tivemos aqui ontem e hoje, de cooperação interparlamentar bilateral, eu queria apenas salientar a cooperação importante que existe entre os nossos dois países e falar na questão da cultura e da língua, porque há pouco mais de uma semana, no dia 31 de agosto, o Instituto Cultural Romeno e a Embaixada da Roménia em Portugal celebraram o Dia da Língua Romena e os 30 anos da adesão da Roménia ao Conselho da Europa. Foi um evento que proporcionou ao público português e aos membros da comunidade romena a oportunidade de descobrir e conhecer melhor a Roménia. Portanto, a Roménia está presente em Portugal. Língua, cultura, tradição e civilizações, ambas têm lugar nesta cooperação que consideramos ser e continuar a ser frutífera no âmbito das nossas relações na União Europeia. Obrigada por terem vindo. Muito obrigado, Maria Emília. E darei agora a palavra ao colega Jorge Sanches. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a delegação do Parlamento Romeno, a delegação do Senado e da Câmara dos Deputados. Cumprimento também a representação diplomática em Portugal, que aqui está e que acompanhou também esta visita. E queria agradecer a partilha que tiveram connosco das vossas perspectivas, que são muito relevantes para aquilo que temos todos em comum, que é precisamente a construção de uma União Europeia mais forte e mais justa. Recordar que a nossa relação bilateral dos nossos dois países cumpriu em 2017 100 anos.
É uma relação que tem-se vindo a afirmar pela sua clareza e pela sua força e esperemos ter nos próximos 100 anos uma relação igualmente tão importante. Desde logo também por uma razão, não só porque somos ambos membros da União Europeia, ambos membros da NATO, mas também pelo facto de a comunidade romena em Portugal ser a quarta mais importante no nosso país, o que é de facto de sublinhar. E pegando nesse ponto, reforçar a importância daquilo que nos foi transmitido precisamente sobre a livre circulação de pessoas no espaço da União Europeia, sobre as ambições e sobre aquilo que são precisamente os apoios que necessitam de continuar a ter para prosseguir esse caminho que nos parece tão importante. E dizer que há dois aspectos que nos parecem também de sublinhar. Um deles tem a ver com a área da energia. Agradecer à Roménia a importância que a Roménia deu na negociação do pacote Clean Energy das interligações entre os vários países da União Europeia. Esse é um objetivo muito importante para nós. Nós somos um país produtor de energia renovável, somos um país capaz de produzir energia renovável para o resto da Europa e é muito importante que, para além da livre circulação de capitais, de mercadorias, de pessoas que já falámos e nos quais nós suportamos, seja também importante que haja um reforço daquilo que são as políticas de interligações energéticas ao nível da União Europeia. Por outro lado, referir também a importância de que temos uma visão comum naquilo que tem a ver com a paz e a segurança. E esse aspecto é um aspecto assinalável. Portugal é um país que tem estado a cumprir os seus compromissos ao nível daquilo que são os compromissos da NATO e precisamente a nossa presença com militares na Roménia tem precisamente a ver com isso e é algo que é de facto de assinalar. Esperemos que esta seja uma reunião entre muitas outras que vamos tendo para que consigamos continuar a aprofundar as relações entre os nossos dois países. Muito obrigado pela vossa presença e boa viagem de regresso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Jorge. Não sei se... Muito bem. O nosso colega da Iniciativa Liberal, tendo tido uma atividade parlamentar muito ocupada, mas agradeço, mesmo assim, ter feito o esforço para se juntar a nós. Darei agora a palavra aos colegas romanos. Este complicat să gestionăm timpul pentru că sper să ne încadrăm exact. Espero que vamos conseguir respeitar tudo em tempos. São muitas perguntas que recebemos. Vou tentar. A maioria dos temas nós já falamos. Os temas europeus já os falamos com o secretário do Estado. Uma pessoa que nos mostrou que temos, em geral, o mesmo projeto europeu, nós e Portugal também, que temos muitas opiniões comuns e temas comuns. Vou responder de forma rápida a algumas perguntas e vou pedir aos colegas também para responder mais a outros. Claro que não vou cobrir todos. O tema de alargar a União Europeia, nós também também achamos que não temos que importar problemas, mas temos que apoiar os países que estão na lista de alargamento, mas para os países, e temos que apoiar os países que estão na lista para alargamento. Mas não temos que ver em bloco os países, a Ucrânia, Moldávia e Geórgia. Conheço muito bem a realidade dos três países. Fui muitas vezes analisando os processos democráticos de lá. É evidente que a nós nos interessa a República Moldávia. Não porque é uma parte da Roménia que foi tirada pelos russos, mas também temos 1 milhão de cidadãos com dupla nacionalidade. Estamos a apoiar os cidadãos da República Moldávia que fizeram com energia, com a infraestrutura, tentamos integrar e ajudamos a integrar na Europa. E acho que eles também vão estar preparados num curto prazo de tempo para percorrer este processo de integração. A Geórgia também, é um caso muito interessante. Eles também estão a fazer grandes progressos no que se refere à União Europeia. Claro que a Ucrânia é um caso diferente.
Ucrânia tem que ser apoiada pelo nós todos, o esforço de defender, mas eles são os mais afastados de cumprir as condições mínimas. E eu também fiz parte do governo da Romênia que negociou os dossiês da Romênia e fechamos a negociação para a Romênia. Sei muito bem quanto complicado é transformar de um país de ex-comunista num país europeu. E acho que não temos que ver isto tudo em conjunto, mas temos que ser abertos para apoiar. Este tema está ligado com o segundo tema, que é este relativamente à autonomia estratégica da União Europeia. Também a pandemia demonstrou-nos que não estamos preparados, que temos que precisar uma autonomia no que se refere à produção de medicamentos, produção de armas e de uma ação muito mais integrada, diplomática, de uma estratégia e temos também uma estratégia de defesa, mas a União Europeia tem que ser inteligente e flexível. Aqui aparece também o tema do BRICS. Eu também fiquei desiludido, novo e o antigo presidente do Brasil. O Brasil é outra coisa. Não é só o presidente. Portugal pode trazer mais perto o Brasil da Europa, porque a Europa precisa do Brasil. Acho que os países do BRICS têm que ser abordados de uma forma separada. África do Sul e Índia são zonas importantes onde o Portugal tem uma grande importância estratégica. Eu fui a Madrid e nos encontramos com o governo que tem no primeiro semestre espanhol a aproximação dos países da América Latina. Acho que aqui, juntamente com a Espanha e com os outros também que estamos interessados, o nosso presidente foi o único que fez uma visita aos países da América Latina. Acho que Portugal pode ser tem um importante papel para trazer o Brasil mais perto da Europa, porque necessitamos de Brasil, de Índia, se não os deixamos nos braços dos russos. E aqui acho que temos que ser inteligentes e aqui acho que podemos trabalhar juntos neste tema. Fiquei muito contente que o secretário de Estado da Integração Europeia tinha falado com o meu amigo do ministro da Externa, Popescu. Existe uma relação entre o governo português e o governo da República Moldávia muito próxima e fico muito contente que viu-se o quanto é importante a Moldávia para a Europa. E nós apoiamos, insistimos aqui mais uma vez para o Portugal também apoiar a Moldávia para se aproximar da Europa. É um país que perdeu metade da população através da migração, é um país pequeno, tem 2,6 milhões, tinham 6 milhões de habitantes. A população jovem saiu para Portugal, para a Espanha e para outros países. A questão relacionada com a Ucrânia, nós temos uma perdas que calculamos a 3% do produto interno bruto. O apoio que demos para os imigrantes, as perdas do mercado de cereais, os custos para o apoio militar que demos são aproximadamente 3% do PIB. A União Europeia está a calcular aproximadamente 1,5% do PIB. Vamos precisar no futuro que o Portugal nos apoia para negociar o déficit perante a União Europeia. E eles apoiaram, eles definiram 4,6% o déficit, mas nós vamos bater um pouco mais de 5%. Mas não podemos passar muito rápido pelos déficits que nos foi dado pela União Europeia. E aqui começamos uma negociação com a União Europeia e esperamos que o Portugal nos vai apoiar. No que se refere aos direitos sociais, aqui, sociólogo e trabalhei nos programas sociais e em cada um dos mandatos e o projeto e o pilar social é muito importante. Temos uma posição comum
temos uma posição comum com Portugal no que se refere ao brain drain, que é a migração dos nossos cérebros para os países mais fortes, a Alemanha, a França, Itália, absorveram a força intelectual. Temos mais de 5 milhões de romenos fora do país na Europa. Centenas, dezenas de médicos e cientistas fora na Europa. E juntamente temos que pensar que estes países que nos absorvem, temos que encontrar uma forma que estes países paguem de alguma maneira o facto de esta formação que estamos a dar às pessoas. De facto, senão de outra maneira nós estamos sempre a preparar pessoas para outros países. Relativamente à energia, a Roménia é um país que estamos a produzir energia. Somos um produtor de gás mais importante da Europa. E a Noruega também é. Temos agora somos o mais importante hub a nível eólico, mas com tudo isso os preços aumentaram muito e porque aumentou também o mercado europeu. Acordamos de alguma forma de compensação à população, mas também temos que compensar de alguma maneira as empresas, porque elas também tiveram perdas. A economia perdeu muito por causa de um jogo europeu acerca dos preços. Tentamos compensar e o governo está a compensar também este ano, os preços deste ano também, mas vamos ter que encontrar uma forma de controlar. Não podemos aceitar que o mercado europeu evoluir sem nenhum controle. Não existe nenhuma justificação para o aumento dos preços. Entendemos a guerra com os russos, fechou-se o gás na Alemanha e em outros sítios, mas a Roménia e Portugal, que temos a nossa energia, não é normal que vamos alinhar a um preço onde alguns ganham 5 vezes mais, inclusive algumas empresas estatais, através do preço da energia. Direito de veto e do Schengen, já não vamos falar mais do Schengen, porque o Portugal, agradecemos mais uma vez, Portugal foi sempre ao nosso lado. Temos que pensar no futuro o direito do veto e da maioria qualificada. Vai ter que ser, temos que respeitar os tratados de associação e o direito de veto, ou seja, a unanimidade, mas acho que nos cercos há certos temas, temos mais importantes ir para a maioria. E os relativamente aos que têm que ser relacionados com o direito de veto, mas nos temas mais pequenos deveriam ser pela maioria. Já vi que o secretário de Estado teve uma posição muito importante e acho que estamos no mesmo espírito com o senhor secretário de Estado e gostamos muito. Vou dizer também uma questão que está ligada à nossa democracia. Claro que reforço mais uma vez o convite no parte do Senado para a vossa comissão de vir à Roménia no próximo ano. Talvez conseguimos fazer que todos os anos nos conseguíssemos ver no futuro uma vez em cada país e é algo muito benéfico para os nossos países. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer e exprimir a minha apreciação para cada opinião que vocês tiveram. A forma como abordaram foram muito profissionistas. E, claro, a reunião de hoje, não podemos ter uma abordagem exaustiva destes temas todos que vocês levantaram e, claro, que temos que continuar estas reuniões, e, claro, que convidar-vos na Roménia e nós, no futuro, também voltar ao Portugal para poder abordar novamente estes temas sobre os quais pusemos mais um tijolo na construção dele. Vou tentar ser o mais curto possível para abordar cada um dos problemas levantados pelos vocês, porque são muitas e muito bem evidenciadas, tentando não repetir aquilo que já falamos nos dias anteriores e o que os meus colegas disseram.
Vou começar para dizer o escritor Tim Marchand, que escreveu o Prisioneiro de Geografia, uma nova cortina de ferro caiu sobre a Europa. Esta não separa a democracia de comunista, mas está a separar a democracia dos Estados autoritários. Claro, está-se a referir ao espaço geográfico europeu, mas ela também pode ser estendida ao espaço global, se vamos pensar nas últimas evoluções, assim como disse também o Sr. Presidente Luís Capolas. É evidente que o que se aconteceu no summit na África do Sul e também na reunião de G20, mas também no contexto global, a União Europeia tem que uma política externa mais ativa e os instrumentos de soft power têm que ser mais, em detrimento dos hard power, que é muito mais importante e eficiente ter cooperação económica, de desenvolvimento social, de que vamos ocupar através de força ou ocupar outros territórios e ir contra a ordem europeia e os direitos de nacionalidade, de identidade cultural e nacional dos outros países. É evidente que temos que ser cada vez mais atentos no que se passa também no BRICS, e assim como o meu colega disse, vamos intensificar a cooperação econômica entre os nossos países, da União Europeia e cada país que pertence ao BRICS. Desta forma, a cooperação econômica ditar as linhas de ação, assim como bem sabem, não contribui mais de forma mais tratônica que a relação entre dois países, como a cooperação econômica. Da perspectiva mudanças climáticas que abordaram, concordamos com novas orientações. Isso estamos a apoiar nos mecanismos de resiliência do quadro de instrumentos Next Generation, mas também temos que ter em conta o contexto social de cada país. É evidente que cada país tem um desenvolvimento diferente e a Romênia tem em consideração como fonte de energia renováveis, gás naturais e energia nuclear, e estamos a apoiar neste sentido a nível europeu esta política. Não encontro. Vou parar por aqui. Relativamente ao alargamento da União Europeia, os países Estados de Leste, mas também nos Estados de Balcãs de Veste, que também temos que ser muito prudentes nos passos que vamos dar. É evidente que cada país tem que cumprir com as reformas que tem que cumprir para aderir à União Europeia, porque a União Europeia precisa realmente de aumento do espaço, também da perspectiva da segurança e da defesa, mas há o valor aumentado que tem que trazer aquele país à União Europeia, inclusive na região de Balcãs de Veste, que é uma zona que necessita mais implicação da parte da União Europeia, a cooperação econômica e da perspectiva da estabilidade que temos que garantir para além das fronteiras da União Europeia, porque podemos promover uma vida social, paz e partilhar os valores da União Europeia durante, pelo menos, claro, assim, se tivermos o mesmo tipo de valores fora da União Europeia também. A Ucrânia demonstrou que uma política externa não muito ativa criou distorções macro no mercado econômico e social a nível da União Europeia, e temos que ser muito mais atentos e ativos na parte da política externa para poder ir ao encontro deste tipo de situações geopolíticas, mas também poder absorver os choques, as ondas de choque
deste tipo de evoluções. É evidente, assim como bem salientaram o Sr. Presidente Luís Capulas, que a geografia cria o destino e a história de um país, mas também é evidente que a vida social, as guerras e o poder político são determinantes pelo espaço geográfico em que vivemos. Roménia tem uma desvantagem de ser sempre no meio dos grandes poderes, mas graças à pertença à União Europeia ou NATO, e nas últimas evoluções conseguimos securizar esta zona e fazer o espaço da União Europeia muito mais forte e mais seguro perante os perigos que estamos a atravessar, com o risco de não ter abordado todos os temas. Se ficam mais assuntos para abordar depois, passo a palavra aos colegas. E, claro, imediatamente ao complementar ao colega disse, não vamos esquecer que a Roménia é a fronteira da União Europeia, com certeza o alargamento da União Europeia aumentará a segurança do país, mas também a segurança da União Europeia, de forma implícita. Queria acrescentar ainda, para completar no que se refere à pergunta sobre a segurança energética, quero salientar que o memorando entre o Ministério do Ambiente de Portugal e da Roménia e um grupo de trabalho está para assinar o protocolo, e com certeza que vai encontrar soluções futuras para os problemas energéticos com que nós estamos a confrontar. Com certeza que a assinatura deste protocolo e tratado tem que ser acelerado e tem que se identificar muito bem os objetivos comuns que nós estamos a identificar como países. Relativamente sobre este assunto, temos mais um objetivo comum de interesse geral que não falamos durante estes 2 dias, que é claramente um assunto que interessa a mim também, que vindo eu da parte da administração pública, ao desenvolvimento relativamente à governança digital através da experiência portuguesa e o que aumenta de sustentabilidade para os startups através da experiência que Portugal tem. Relativamente a um assunto que a senhora Maria Emília levantou, relativamente à cultura e língua, quero salientar que temos um programa junto relativamente a cultura, esporte, língua, e onde podemos usar este projeto para podermos ainda criar outros tipos de áreas. Este é um projeto novo, relativamente em 2022, e temos que receber os resultados deste programa nos próximos tempos. Claro que tenho que realçar ainda o leitorado de língua romena de Lisboa, que funcionou contínuo de forma de 43 até 83, e de 2005 sei que voltaram a fazer trocas de leitores entre 2 países. No ano universitário 2021-2022 sei que tivemos 39 estudantes portugueses, e dos quais um também teve bolsa na Roménia. Portanto, os primeiros passos neste domínio já foram feitos, e acho que podemos melhorar também a nossa colaboração a nível da educação, e não esquecendo que a educação é o fundamento para o desenvolvimento do país, tanto para a Roménia como para Portugal. Sim, o tempo está a voar, mas temos que falar sobre uma questão que é extremamente sensível, ou mesmo com alguma dor a nível europeu, não é? E temos que abordar o assunto, aquilo que foi referido à natalidade.
Só algumas palavras, a Roménia perdeu nos últimos 30 anos 5 milhões de habitantes, acho que é a maior perda durante a paz que alguma vez um país sofreu. Claro que as realidades econômicas e políticas foram a base desta migração forte, mas neste momento estamos a confrontar com esta realidade. Por isso a Roménia tem no governo o Ministério da Família. É uma forma de resposta para ter políticas coerentes sobre a natalidade. Mas num espaço de livre circulação como é a União Europeia, não é suficiente para ser só nós preocupados desta questão. Por isso, acho que, a nível europeu, temos que encontrar juntamente soluções a este desafio que temos para a Europa inteira de já muitos anos. Para além das questões históricas, a Europa é conhecida como continente velho. Talvez temos que fazer algo durante a nossa vida para mudar esta percepção relativamente à Europa. De uma forma, é um paradoxo. É uma ciência, de facto, e o senhor sabe do ponto de vista sociológico, onde existe prosperidade, a natalidade vai diminuir. Nós aumentamos na Europa a um nível de prosperidade muito importante. Chegamos neste momento na Europa a um nível de prosperidade que os que estavam a viver há 100 anos nem podiam sonhar, nem na Roménia nem em Portugal. Mas neste momento chegamos a um peso que não conseguimos levar este peso para não ficar no fim do mundo, que de facto está-se a desenvolver muito, e nas zonas que estão a fazer de alguma forma pressões sobre a Europa, se nós não vamos encontrar soluções dentro da Europa. Se a natalidade é um assunto sobre o qual temos que encontrar soluções comuns e temos que ver isto muito perto. Muito obrigada. Caros colegas, creio que estamos a chegar ao fim desta interessante troca de impressões. Penso que estas reuniões são não só importantes pelo que ela nos permite no plano institucional, mas sobretudo no conhecimento pessoal. Estou certo que não cruzaremos os nossos olhares da mesma forma em reuniões internacionais onde nos cruzamos antes e depois deste encontro. Portanto, a possibilidade de nos vermos olhos nos olhos e trocarmos impressões e recolher informações de realidades que são aparentemente diferentes, mas que no final não são tão diferentes quanto isso. Acho que estas nossas reuniões foi uma experiência bastante enriquecedora e eu tomei uma boa nota dessa sugestão de um encontro anual, alternadamente em Portugal e na Roménia, para manter esta nossa diplomacia parlamentar ao nível a que já a colocamos. Caros colegas, da minha parte foi um enorme prazer receber-vos e penso que levam também informação importante do nosso país, da nossa história, da nossa cultura, porque é importante que nos conheçamos um pouco mais profundamente, o que só é possível quando nos deslocamos. O digital é muito importante, mas por essa via não colhemos seguramente toda a informação que está ao nosso alcance. Por isso, resta-me neste momento, em meu nome e da delegação que me acompanha, agradecer-vos a vossa disponibilidade, a vossa presença, a disponibilidade para nos partilharem os vossos problemas e a vossa realidade e a vossa visão face à Europa, e desejar-vos um bom regresso ao vosso país e os maiores sucessos pessoais e políticos. Naturalmente que os sucessos de uns serão sempre os insucessos de outros, mas desejo a todos o melhor e espero encontrar-vos brevemente numa outra circunstância. Creio que com o Stefan e o Vasile será já na próxima semana em Madrid. Bom regresso à Roménia e até breve.
Pronto, vamos então. Como? Ah, já não há tradução. Tem que falar para o microfone. Ah, ok. We have